Cumprimentamos os amados irmãos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que traz como tema a grande tribulação. Textuário: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3:10. Verdade prática. Depois que os crentes em Jesus Cristo tiverem sido arrebatados, a grande tribulação começará na terra. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 21 a 22 e também em Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14. Porque diz assim: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes são que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Estamos com um tema bastante relevante para os nossos dias, porque estamos a qualquer momento esperando a volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Portanto, Jesus sempre nos alertou: vigiai e orai. Então a vigilância é necessária para esses últimos dias, porque muitos dos irmãos estão dormindo. Estou dizendo estão dormindo. Pessoas que se dizem crentes, infelizmente, estão dormindo espiritualmente falando. Irmãos, nós não temos que discutir. O nosso arrebatamento está próximo. A grande tribulação virá. A grande tribulação, irmãos, está claro na Bíblia. O próprio texto diz: grande tribulação. Nós que somos crentes em Jesus, nós estamos formando a noiva e estamos esperando a promessa de Jesus em João 14, versículo 1 a 3. Porque Jesus vai vir, porque ele foi preparar lugar. Nós não podemos nos deixar embriagar-se por falta de conhecimento, pois nós não somos filhos das trevas, isto é, nós não somos filhos da grande tribulação, nós somos filhos do dia, nós somos filhos do arrebatamento, da graça de Deus. Estamos vivendo em um período em que a igreja verdadeira, o corpo místico de Jesus, não a placa denominacional, mas a igreja noiva, estamos vivendo esse período em que a igreja está para ser arrebatada. E será deixada na terra a falsa igreja. Aquela cristandade que se dizem que é, mas não é. Então, irmãos, a grande tribulação não é para a igreja, não é para nós, não é para a eclésia. Porque a eclésia será tirada para fora deste mundo, será levada para a Nova Jerusalém. Então a grande tribulação será para Israel e para as nações que ficarem. Agora é necessário saber que haverá salvação antes da grande tribulação, que é para a igreja do Senhor no arrebatamento. Haverá salvação durante a grande tribulação, que é para os mártires que foram salvos pela pregação dos anjos nesse período. E também haverá grande salvação no final da grande tribulação, que será para o povo de Israel na segunda vinda de Jesus, que ele virá com a igreja. Então Israel, na grande tribulação, passará por muito sufoco. Porém, Deus terá misericórdia, enviará duas testemunhas
e Israel verá que aquelas duas testemunhas é um tipo do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Senhor que elas rejeitaram. As duas testemunhas que será crucificada, porque foi exatamente aonde também o seu Senhor foi crucificado, conforme Apocalipse 11:7. Então o anticristo, nesse período, invadirá a Jerusalém. Vai trocar o nome da cidade. Porque está escrito que espiritualmente, porque foi trocado o nome da cidade. A cidade vai ser chamada de Sodoma e de Egito no período do anticristo. Não será mais chamada de Jerusalém. Então, irmãos, o anticristo ele vai se unir ao falso profeta. Ele vai detestar o amor das mulheres. Ele vai odiar o amor das mulheres, conforme Daniel capítulo 11, versículo 45 e diante. Não é isso que está crescendo nos nossos dias, a cada dia, homens odiando o amor das mulheres? Está crescendo sim, no mundo inteiro, a homossexualidade. E o pivô no Brasil dessa história nós conhecemos, é a Rede Globo. É um dos maiores pivôs desse crescimento. Isto é um sinal da volta de Jesus. Como aconteceu nos dias de Sodoma e Gomorra, nos dias de Ló, está acontecendo nos dias de hoje. Jesus está às portas, irmãos. Ele arrebatará o seu povo em breve. Irmãos, na grande tribulação, as duas testemunhas, quem serão elas? Há muitos irmãos que perdem tempo falando a respeito dessas duas pessoas. Quem serão? E há muita discussão entre eles. Sem pensar, eles vivem discutindo, e essa discussão já pendura aí por mais de 100 anos, que essa discussão vem rolando. Então uns discutem que será Enoque e Elias, outros dizem que é Elias e Moisés, com base sempre dizendo que eles não morrerão, ou que eles não morreram, né? Mas Moisés morreu. Então, aqueles que dizem que ser Enoque e Elias, eles têm a base de dizer que eles não passaram pela morte. E eles utilizam o texto como diz que está ordenado ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Assim, eles dizem que as duas testemunhas terão que morrer para assim provar que a Bíblia se cumpre. Então seria Enoque e Elias. Isso aqui eles se baseiam, irmãos, simplesmente porque eles não morreram. Mas esse argumento é muito complicado, porque quando a igreja do arrebatamento vai aos céus, essa igreja de pessoas não vão passar pela morte, não vão morrer. E agora vai ser uma briga tremenda, porque os do arrebatamento, os crentes, nós que estamos aguardando, nós não vamos passar pela morte. Agora ficou aí, primeiro Enoque, segundo Elias, terceiro uma multidão de salvos no arrebatamento que também não vão morrer. Agora só tem 2 lugares, mas são só 2 testemunhas. Não é porque não vão morrer, como Enoque e Elias, que não morreram, e os salvos do arrebatamento, que eles vão ter que voltar para poder morrer. Isso aí, irmãos, é uma ideologia que não para pensar direito. Olha, irmãos, dizer que eles vão voltar, Elias e Enoque, para assumir um outro corpo, isso está longe das Escrituras. Isso aí se chama reencarnação. Isso não existe. Você crê na reencarnação? Então, cuidado, pois você, sem querer, pode estar ensinando uma doutrina de Allan Kardec. Cuidado, meus irmãos. A nossa doutrina não é espírita, jamais será. A nossa doutrina é bíblica. Vejam só, irmãos. Para nós, não importa quem vai ser. O que importa é que essas 2 testemunhas, o que elas vão fazer. Então, no período da grande tribulação, aparecerá também o anticristo.
O anticristo não virá no início dizendo que é o anticristo. Ele ainda não vai dizer que é o anticristo. Ele vai dizer que é o Cristo verdadeiro para enganar as pessoas. Quando o anticristo aparecer ao mundo, o mundo vai dizer que ele é o Messias e não o falso. Então, ele vai aparecer primeiramente, não no nome do diabo, mas no nome de Cristo. Ele vai aparecer como mentiroso e mentirosamente vai dizer que é o Messias. E muitos vão adorar como se fosse realmente o Messias, o Senhor Jesus. Irmãos, agora eu creio que o anticristo, ele ficará muito mal, porque ele vai fazer um papel que não é dele. Isso vai ser um problema tão grande, irmãos, porque eu que sou crente em Jesus, se eu fosse fazer uma peça teatral fazendo o papel do diabo, longe disso, Deus me livre. Nem brincando eu quero ser o diabo. Imaginem o anticristo querer ser Cristo. Dentro dele ele não é Cristo. Ele é o homem do pecado, o filho da perdição, o homem do mal. Então ele terá muito problema diante da multidão, tentando receber um poder que ele não tem, que é receber a honra que só a Cristo pertence. Então, como filho da iniquidade, ele não é o filho de Deus, ele é o filho do diabo. E no meio dos 7 anos, nesse meio, depois dos 3 anos e meios, este anticristo se revelará. Quando ele, como filho do pecado, da parte de Satanás, ele vai se mostrar quem realmente ele é. Desta forma, Israel ficará muito chocado, triste, porque o anticristo, agora sendo revelado como realmente anticristo, ele vai em direção ao templo. E agora ele vai cortar o sacrifício. Ele vai até lá onde estão os sacerdotes fazendo os seus sacrifícios e vai dizer: acaba com isso, para com isso agora. E os sacerdotes, eles vão chorar muito. Por que isso vai acontecer, irmãos? Porque ele não é o Cristo. Porque ele jamais é Cristo. Aquele que eles estavam esperando na verdade. E eles vão chorar muito. Porque o sacrifício foi quebrado. O sacrifício que eles faziam a Deus foi quebrado. Mas por que esse sacrifício foi quebrado? Porque o diabo ele jamais vai aceitar reinar junto com Deus. Satanás, ele quer quebrar as coisas de Deus. Ele é o anticristo. Ele quer ficar no lugar de Deus. Então, aonde tem alguém que adora a Deus, jamais ele quer reinar. Por quê? Porque numa casa onde tem uma adoração verdadeira a Deus, essa casa jamais pode ser destruída, porque Satanás não pode operar. Meus irmãos, Israel, ao saber que o anticristo não é o seu Messias, mas é um impostor, Israel agora vai clamar a Deus. E agora, meu Deus, agora entra em cena, sabe o quê? As 2 testemunhas. Elas vão fazer sinais, prodígios e maravilhas. Elas vão ter unção de Deus na vida delas. A unção vai ser misturada com a unção de Elias, um pouquinho da de Moisés e a unção de Jesus. Será tríplice. Então, elas farão milagres. Israel vai ver, vai ficar olhando, mas vai ficar com o pé atrás. Por quê? Porque esse será também falso. Eles talvez vão pensar, será que também são falsos esses 2? Eles ainda não vão crer mesmo assim. Israel, eles vão ver as 2 testemunhas reviver a morte de Jesus. Sim, esses 2 vão morrer na cruz, assim como Jesus morreu na cruz do Calvário. Vão morrer como Jesus morreu. Mas por quê?
para Israel saber que o Jesus que elas rejeitaram é o mesmo que pregamos. Durante mais de 2000 anos de história de cristianismo, durante esse tempo da graça que Jesus já veio, que nós pregamos, que ele já foi crucificado, são elas que vão ver esse mesmo Jesus. Israel vai ver Jesus voltando e vão olhar para ele e vão ver as marcas e vão chorar, vão prantear, porque vão ver aqueles a quem o transpassaram. Eles verão as feridas nas mãos de Jesus. Por quê? Porque Jesus foi ferido na casa dos seus amigos e de seus irmãos. Amados, meus queridos irmãos, veja o que vai acontecer. As duas testemunhas, ao serem mortas pelo anticristo, elas vão ser colocadas na praça da cidade, sem o sepultar. Mas por quê? Para que todos venham ver a grande ressurreição. O que o mundo escondeu aí por milhares e milhares de anos, milênios, agora eles vão ter que ver a olho nu a verdadeira ressurreição das duas testemunhas. Porque ao Jesus que já ressuscitou, eles inventaram a mentira, dizendo que roubaram o corpo do Senhor. Deus agora não permitirá que as duas testemunhas sejam sepultadas, para que eles venham inventar uma nova mentira. Deus vai mostrar o seu poder em plena praça pública. Deus vai levantar no meio da morte, na cara do diabo, sim, na frente dos seus inimigos, o seu poder diante das duas testemunhas que foram mortas. Ele vai dizer: subi para cá. E quando as duas testemunhas subirem, aquelas testemunhas que quando eu estava viva testemunharam de Jesus, dizendo a Israel: ele já veio, esse aí é o falso, esse anticristo aí, esse é o falso, e Jesus já veio. E quando Israel estiver vendo Jesus subindo, ou seja, as duas testemunhas subindo, os céus se abrindo, aparecerá no céu, lá em cima, o Filho do Homem. Glória a Deus. Meus amados irmãos, todo olho verá, nesta hora, internet, televisão, rádio, transmissão de todos os lados, noticiando a humanidade. Elas vão assistir a volta de Jesus. A humanidade vai ter que ver com seus próprios olhos quem é Jesus, aquele que aparecerá no céu, aquele que está atrás das duas testemunhas, aquele que vem em uma glória tremenda. O mundo que escondeu a verdadeira mensagem do Evangelho, a ressurreição de Cristo, por mais de 2000 anos, agora vão ter que ver claramente na terra a segunda vinda visível de Jesus. Irmãos, que Deus te abençoe. Fica na paz.